que ajeitar o que ficou para trás. E essa vida louca faz a gente se sentir vivo. E, assim, isso traz valor para o trabalho ou tira valor para o trabalho? Tira o valor do trabalho. Tira o valor do trabalho. Mas essa obrigação, acho que não só com o trabalho, qualquer coisa que você fizer com essa mentalidade, vai ser uma caixa que você vai entrar, não vai? Com o trabalho, se você, tipo... Mas como isso é subliminar, às vezes você faz e não se dá conta. Sim, é por isso que a gente quer olhar aqui, e a ideia é quando a gente chegar e começar a abrir a Bíblia para pensar nessas coisas, é ver qual é a visão que Deus tem de trabalho. E como que a Bíblia apresenta o trabalho, se ela apresenta o trabalho. O difícil é quando você foca tipo, na excelência do trabalho, na excelência da sua vida, né? Quando você quer fazer a coisa bem feita, aí que você vê que consome o tempo, né? Então você fala assim, se eu fizer mais ou menos, eu vou gastar metade do tempo. Isso, essa dificuldade que eu tenho, tipo, você fazer a coisa bem feita num tempo curto, não consegue. Parece que o dia está ficando cada vez menor, né? Um pouco de diferença, uma diferença desses raciocínios. Eu penso assim, se você faz o que você gosta, você não trabalha, você se diverte. É isso que eu penso. Porque o tempo passa e aquilo que você está fazendo é gostoso, você não está percebendo que você está trabalhando tanto ou um pouco. Bom, que bom que você levantou isso aqui pelo seguinte, a gente vai caminhar alguns caminhos nessa direção. Agora, quando você olha para o trabalho desse jeito que você está falando, aí volta aquela pergunta que eu falei para ela, seria tão ruim viver para trabalhar nessa perspectiva que ele está falando? Se o trabalho a gente consegue olhar para ele de uma outra forma e entender um propósito diferente, será que a gente não pode começar a questionar se talvez o conceito total esteja invertido? E se a gente chegar... Bom, deixa eu não adiantar a coisa, deixa eu só parar aqui para a gente... Quando eu coloquei isso, eu pensei nas horas que a gente gasta. Tá. Não. Eu pensei no tempo em que você deixa a família, você deixa você mesmo, e fica tudo em segundo lugar. Então você vive para trabalhar. Tá, entendo. Não, eu entendi. Mas eu falo, agora a gente vai trabalhar não mais com as horas, mas com os conceitos. Tá? Agora, antes da gente chegar lá, vamos pensar uma coisa aqui. Cada vez mais a nossa jornada de trabalho está aumentando e a gente tem que tentar identificar alguns vilões aqui. Por que isso está acontecendo? Porque a gente está dentro de uma sociedade, ela está caminhando e olha, lembra que a gente já conversou sobre isso em outros encontros? A vida vai empurrar a gente para uma determinada direção. E aparece um monte de vilão por aí. E eu podia falar de cada um deles, entende? Mas hoje, por causa da existência deles, eu acho que um dos maiores nos nossos dias talvez seja a própria tecnologia. Porque a tecnologia te permite trabalhar em qualquer momento. Você carrega o celular com você e você está o tempo todo resolvendo problema e fazendo coisa, e você abre o laptop e você continua ligado, e aí tem a rede, então você continua ligado ao seu chefe pela rede e aí vai. Entende? E quanto mais a tecnologia aumentar, você, no caso do Afonso, você já consegue operar à distância. Você pega um joystick aqui pela internet, você opera um cara, faz uma microcirurgia do outro lado do mundo, entende? Então, é importante que a gente pense isso, porque, olha, se a gente não tiver um conceito bíblico divino, porque Deus, quando Ele estabelece as coisas, Ele sempre estabelece para o nosso bem, a cultura atravessa a gente. Ela atravessa a gente e ela não tem muita ética nem muita moral, e ela vai empurrando todo mundo, porque ela tem um objetivo que não é exatamente beneficiar todo mundo. Agora, os caras que gostam de levantar estatística, eles chegaram a algumas conclusões bem assustadoras. Quando você conjuga todas essas coisas aqui que estão trabalhando para fazer com que a fronteira do trabalho não exista mais, eles chegam à conclusão que hoje um trabalhador dedicado que está dentro desse negócio aqui, e aí eu estou falando também das donas de casa, que não param e que estão fazendo, além de ter a jornada de trabalho, ainda tem a jornada da casa, e isso tudo se mistura. Eles chegaram à conclusão que assim, as pessoas que estão nessa situação, elas chegam a trabalhar 50% mais que os escravos trabalhavam. Porque pelo menos o escravo tinha uma coisa que o patrão tinha que cuidar dele. Olha, ele é minha propriedade, se ele ficar doente ou morrer, o que vai acontecer é que eu perco um bem. Então o cara estava cansado, não, deixa o cara parar, porque senão ele perde o escravo.
Então, o cara não tinha vencimentos, mas em termos de trabalho, algumas pessoas hoje estão trabalhando muito mais do que escravos. E aí talvez se você botar na ponta do lápis o pagamento por hora e a questão de satisfação pessoal e tudo, talvez eles não só estejam trabalhando mais do que o escravo, como talvez estejam ficando mais insatisfeitos do que o próprio escravo. Gente, isso é ruim. E se a gente não pensar e não olhar para a vida procurando algumas respostas, ela empurra a gente para isso, daqui a pouco você está, e isso te destrói. Tá? Deus tem um outro propósito. Agora, para a gente pensar numa coisa assim bem legal, vamos falar de poesia, como a gente tem feito aqui, e eu estou trazendo para você uma música que é de 78. Tá? Então, a maioria do pessoal aqui, a idade da Noemi e do Gustavo, nunca ouviram essa música. Mas ela é bem humorada e tudo, e o Fantástico reprisou essa música num programa que ele trouxe algumas coisas à tona de 30 anos atrás. Então presta atenção na música, ela é é uma música velha, mas ela é bem animada. E olha, esse negócio aqui estava acontecendo 30 anos atrás, tá? A gente já está 30 anos na frente, e naquela época o que ele canta na música é a questão da hora extra. Hoje a hora extra já foi para o espaço, ninguém está pagando mais tempo duplo para ninguém, nem tempo de uma vez e meia, o cara simplesmente trabalha hora extra e ganha hora igual, entende? Mas vamos dar uma olhadinha. A ideia é, olha só, gente, para onde que isso está indo? Olha que interessante que diz assim, eu faço tudo isso para pagar pela minha hora à toa. Ou seja, cada vez eu me dou mais, tentando suprir a tal necessidade, e a necessidade cresce cada vez mais e eu não dou conta de alcançar ela. Então, assim, onde é que está o fio da meada desse negócio? Dinheiro. Oi? O problema que está atrás é o dinheiro. O consumismo que a TV vem. A natureza humana de querer crescer, de querer, e quanto mais cresce, mais boca tem para alimentar, mais tudo. Exatamente. Tem Cada hora. para bancar. Exatamente. Você viu ele dirigindo ali? Então, brinquedinho, né? E cada vez aparece um diferente que o mundo diz para você que você precisa daquilo para ser feliz. Agora, todo mundo buscando a felicidade, a negada acredita, né? Pois é, porque é uma necessidade humana, a gente até já conversou sobre isso. Agora, o interessante é que olha como que essas coisas vão subvertendo a ideia que a gente tem do trabalho. O trabalho passa a ser apenas um supridor de necessidade, como é que se diz, um gerador de dinheiro, entende? E aí isso vai trabalhando o coração das pessoas, elas vão ficando cada vez mais infelizes, cada vez mais destruídas, né? Agora, a pergunta que fica para a gente é o seguinte, o que é que Deus pensa disso? Eclesiastes fala bastante, só que eu não vou mexer no Eclesiastes dessa vez, porque Eclesiastes ele vai pegar uma linha filosófica. Eu queria pegar a prática. A gente falar de Deus, o que pensa nisso, isso daí lembrou uma tia, né, já falecida há muito tempo, tia Laide. Então ela era menor assim e tal, e ela encostava em mim e falava que para ela o ideal era que todo dia fosse feriado. Aí eu falei, mas tia, e o feriado? Feriado pagamento. Então essa era a filosofia que eu procuro buscar isso para mim. Também gostaria também. Agora, vamos resgatar aqui, e agora eu queria pedir para você fazer o seguinte, abre sua Bíblia em Gênesis 3, tá? Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, e hoje eu queria ver se a gente passeia um pouquinho mais pela Bíblia, porque agora a gente tem que procurar criar uma filosofia, uma maneira de pensar sobre o trabalho, porque olha, pensa comigo, se essa é a coisa que você mais faz na vida, e se o mundo, a sociedade tem uma ideia própria disso, e você não tem nenhuma, ela vai